Hoje eu vim falar com vocês sobre a necessidade ou não de renovação dos protestos em sede de razões finais na audiência trabalhista. O protesto é um instrumento a serviço, à disposição do advogado, para que ele possa demonstrar o seu inconformismo imediato em face de uma decisão interlocutória proferida pelo juízo trabalhista na audiência. O processo do trabalho ele é um processo de audiência. A maioria dos atos processuais são concentradas nesse momento processual, que é para ouvir as testemunhas, ouvir as partes, produzir as provas efetivamente. E nessa ocasião, o juízo acaba dando algumas decisões contrárias, eventualmente, ao interesse das partes, dos advogados propriamente. Por exemplo, indefere a oitiva de uma testemunha, indefere a realização de alguma pergunta, indefere uma prova pericial. Então, essas decisões são de natureza interlocutória. A regra no processo do trabalho é que elas são irrecorríveis de imediato. Porém, lá no artigo 795, ele prevê a necessidade de você manifestar o seu inconformismo imediatamente, sob pena de preclusão. Então, o advogado utiliza o protesto para demonstrar avidamente que não concorda com aquela decisão do juízo. E isso é importante para que ele viabilize futuramente, caso seja necessário, um recurso ordinário sob o argumento de cerceamento do direito de defesa. Mas agora a pergunta fica... há necessidade de eu consignar os protestos no momento que o juiz profere a decisão interlocutória, e aí eu preciso necessariamente renová-lo lá em razões finais? Então, essa dúvida acaba surgindo justamente porque o próprio dispositivo seletista ele fala que o advogado precisa manifestar o seu inconformismo na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos. Formalmente, pelo rito procedimental da audiência trabalhista, o advogado, a primeira oportunidade que ele tem de se manifestar é justamente em razões finais, certo? Então, após aí a produção de provas, é facultado ao advogado proferir as suas razões finais, as suas conclusões acerca da atividade probatória que foi construída ali na audiência. Então, surge essa dúvida, né? Se ele precisa renovar em razões finais ou não. Então, nesse sentido, eu trago aí um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão da quinta turma do TST, no qual lá fixa, né, até expõe aí o posicionamento majoritário do TST, no sentido de que não há necessidade de renovação dos protestos em razões finais. Ou seja, basta que o advogado, diante de uma decisão que lhe contrarie, que consigne os protestos em ata, pedindo ao juízo trabalhista para que ele registre na ata de audiência esses protestos, não sendo obrigatório reiterá-los em razões finais. No entanto, eu recomendo ao advogado, embora não seja obrigatório, que faça essa reiteração em razões finais, justamente para evitar um atraso na tramitação do processo. Isso porque, às vezes, o desembargador lá no Tribunal Regional do Trabalho tem o entendimento de que precise fazer essa renovação dos protestos. E aí ele tendo esse entendimento, ele acaba julgando improcedente, negando provimento ao seu recurso. E aí você precisa manejar aí um recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o que vai atrasar a tramitação do seu processo. Então, não custa nada fazer essa reiteração dos protestos em razões finais. No entanto, caso o advogado acabe esquecendo, não precisa se preocupar, haja vista o entendimento prevalecente é de que não há essa obrigatoriedade. Ok? Espero que esse conteúdo tenha sido importante para você. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima.